Boa noite. Hoje nós vamos falar dos provérbios 4 e 5, né? Seguindo aquela proposta de estudar os 31 provérbios, de refletir, né? Não é nem estudar, é refletir os 31 provérbios, lendo o provérbio, vendo até onde, qual é o versículo que toca no coração e daí refletindo sobre aquele versículo, como uma maneira de estar se aproximando da Bíblia e através do livro das sabedorias, né? Hoje eu vou falar do Provérbios 4 e 5 ao mesmo tempo, no mesmo vídeo. Provérbios 4 e 5 são complementares? Não. Tem alguma coisa a ver? Não. É simplesmente porque ontem eu não gravei vídeo e aí eu vou falar dos dois hoje, né? Ontem eu fiz a reflexão, mas não gravei o vídeo. Então vamos lá. Sobre o Provérbios 4. O que tocou muito meu coração é um Provérbios que ele é meio que uma complementação do Provérbios 3. Tanto é que ele segue falando, né? O Provérbios 3 foi a quarta exortação do sábio, essa é a quinta exortação do sábio, então eles são complementares. Eles seguem falando das vantagens, das maravilhas, né? De quem segue o, a sabedoria, de quem busca a sabedoria, de quem tem ela no seu coração. E também advertindo para a tristeza, né, o sofrimento, o fim de quem não busca a sabedoria, de quem detesta a sabedoria, de quem vira as costas para o temor do Senhor, né? Então, vamos lá dar continuidade. A parte que mais me tocou no Provérbios 4 foi essa. A vereda dos justos é como a aurora, ou seja, é luminosa, é clara, né? A vereda é a estrada, então a estrada do justo é clara, é luminosa, é bonita. Ele sabe onde está pisando, ele vê, ele enxerga o caminho e o caminho é belo, né? Cujo brilho, mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. Olha que legal. Ele está dizendo que na estrada do justo a luz ela só vai crescendo, 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 crescendo como uma aurora que começa linda até chegar ao meio-dia, que é aquele sol pleno, né? Aquela luminosidade forte. Essa é a estrada do justo. Enquanto, né, ele faz a oposição, o Provérbios ele trabalha muito com esse contraste, com essas oposições. Ele fala que, enquanto isso, a estrada dos iníquos é tenebrosa, escura, não se enxerga nada. Não percebem aquilo em que hão de tropeçar. É tão cheia de armadilhas que eles mesmos plantam e eles mesmos colhem, né? Que eles não sabem por onde andar, é tudo escuro para eles, eles vivem naquele medo porque eles podem tropeçar, podem se dar mal a qualquer momento, né? É o que a gente sabe, que quando a gente escolhe ir por um caminho bom, né? A gente está com a nossa consciência limpa, a gente tem um sono tranquilo, a gente tem uma vida plena, uma vida iluminada, uma vida com o nosso coração guardado, com Deus guiando a gente. Inclusive nesse Provérbios ele fala, se você correr, você não vai tropeçar. Então quem anda na estrada do Senhor pode ter sucesso rápido, pode crescer rapidamente, pode conquistar os seus sonhos de maneira rápida, pode correr na vida, que não vai tropeçar, porque você está amparado pela justiça do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Enquanto que se você for pelo lado tenebroso, pode até parecer que você está encurtando o caminho um pouquinho, mas você não vai saber onde pisar. Você pode tropeçar a qualquer momento. E aí, esse provérbio, ele também fala disso, né? Fala, né, que que tem grande estima, que ela te exaltará, glorificar-te-á, quando a abraçares, quando abraçar a sabedoria. Então, ela continua falando, né, dessas qualidades da sabedoria. E ele fala muito sobre o caminho, a diferença do caminho. E eu acho muito bonito quando fala isso, porque o tempo todo, esse Provérbios e os outros, os anteriores também,
comentam muito sobre como é o caminho. Entenda o caminho como a vida. Entenda o caminho como as decisões que você toma, como os planos que você faz com seu marido, com sua esposa. Tudo isso é abençoado quando você está seguindo o caminho, né, do temor do Senhor, escutando aquela voz que diz assim, vai por esse caminho, não vai por aquele, não faz isso não. Ele fala, afasta-te do caminho dos maus, toma outro caminho. Fala muito isso nesse Provérbios também. Se perceber que aquele caminho não é bom, te afasta dele o mais rápido possível. Nem fique por ali rodeando, né? Então esse foi o Provérbios 4. Repetindo a parte que mais tocou o meu coração, a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa e eles não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Agora o Provérbio 5. O Provérbio 5 é interessante, porque é um provérbio inteiro falando sobre mulher, né? Ele fala sobre duas mulheres, sobre a mulher leviana, que ao meu entender, esse provérbio ele está falando da amante, e da esposa legítima. Então ele adverte aos homens, eu estou falando homens porque o Provérbios fala o tempo inteiro dessa maneira, a estarem, ao invés de buscarem um caminho que Deus está observando, ele termina o Provérbios falando isso, pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas, são os seus caminhos, né? O homem será preso por suas faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Então, assim, ao invés de escutar a voz doce, ele fala muito disso, da voz doce da mulher leviana, que depois fica amarga como fel, porque a vida, os bens materiais, toda a sabedoria dele, tudo que ele construiu de bom é desperdiçado por ter escutado, por ter se envolvido com a mulher leviana. Aí ele diz que, por outro lado, goza da tua própria esposa. Aí ele elogia a esposa, com esse jeito bem bíblico de elogiar, né? Que é corça de amor, serva aquele animal tipo Bambi. Serva encantadora, que seja sempre embriagado com seus encantos e que seus amores te embriaguem sem cessar. Ou seja, desfruta, ama, se apaixona pela sua esposa. Tenha sua esposa como a sua grande amante. É disso que está falando o Provérbios, pelo menos no meu entender. Que seja sempre embriagado com seus encantos. Né? O que é esse sentido de embriaguez? Você está totalmente envolvido, né? É aquela paixão, não está falando de ter a esposa como aquela coisa sublime, né? Santa, não. Que seja a sua mulher, que você se embriague com o amor dela, né? É disso que está falando. Que não se desperdice a sua água, o seu poço, né? Ele chama a esposa do poço legítimo, né? Ele fala assim, seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher de tua juventude, né? Mas a parte que ele fala de desperdício, desculpa, é mais em cima um pouquinho, é assim, bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Derramar-se-ão tuas fontes por fora e teus arroios nas ruas, sejam eles para ti só, sem que os estranhos neles tomem parte. Ele está dizendo, a sua esposa é só sua, é a sua fonte de amor, é a sua mulher, é a sua água, é a sua tudo. E ninguém mais pode ter aquilo. Então é disso que ele está falando, dessa legitimidade, dessa coisa bonita entre marido e mulher, quando há fidelidade, né, de você saber que aquilo dali, aquilo tudo é só para você. E você se embriagar, se deliciar naquilo. Então, eu acho esse Provérbios ele começa um pouco desconcertante, porque
é interessante como Provérbios é ligado. Existe um dos 31 provérbios é exclusivamente para poder falar do homem se afastar da mulher leviana e se deliciar na sua esposa. Né? Então, é um provérbio muito bonito, é um provérbio muito claro, né? Muito específico, falando de um erro, de um pecado. Ele fala também do arrependimento, ele fala que depois, no final, né, de você ter, no caso de um homem ter se envolvido com uma mulher leviana, ter escutado a voz dela, os encantos dela, e depois ter passado por toda a perda, né, por todo o sofrimento, por ter pago o preço, né, de ter se afastado do caminho. Ele fala do arrependimento, né? Depois terás que dizer, por que odiei a disciplina e meu coração desdenhou a correção? Por que não ouvi a voz de meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco eu chegaria ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo. Ele também fala de ter perdido o respeito, né? De que ele perdeu muita coisa, fala de perda de bens materiais, fala de tudo. Também de ter perdido o respeito diante da Assembleia. Porque o homem de respeito é o homem que honra a sua esposa e que se delicia nela. Então, é um provérbio muito específico, né? Muito forte, muito específico, falando de um único assunto. E é isso, Provérbios 4 e 5. 2 assuntos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, né, interligados, porque todos estão falando da busca da sabedoria, né, e de se manter distante do caminho que não tem nada a ver com o temor do Senhor, que não tem nada a ver com aquela voz que te diz, né? Não vá por aí. Então, é isso. E até amanhã no Provérbio 6, se Deus quiser.